Exatamente, 22 horas e 31 minutos, estamos ao vivo aqui no nosso Cidade Verdade. Hoje é dia de festa gastronômica, mais um dia de festa gastronômica, mais uma noite de festa gastronômica aqui na nossa TV da cidade. Nós tivemos essa semana uma celeuma envolvendo 3 deputados do PSD. O partido do governador Raimundo Colombo, através dos vereadores e deputados, não está se dando muito bem nas conversas, porque o Kennedy Nunes, que você conhece também perfeitamente, boa noite, o Kennedy Nunes quer ser deputado estadual, não quer ser federal, porque acabaria correndo um grande risco tentando a eleição para a Câmara Federal. O deputado Darcy de Matos, que é esse aqui que você conhece muito bem, boa noite, beleza. O deputado Darcy de Matos também quer se reeleger deputado estadual. O problema é que o ano passado prometeram para o vereador Patrício Destro que o Patrício Destro concorreria à Assembleia Legislativa. E agora o Darcy de Matos e o Kennedy Nunes estão tentando convencer o Patrício Destro a não concorrer, porque eles não querem 3 concorrendo à Assembleia Legislativa que sejam do mesmo partido. Até porque teremos candidatos do PMDB, teremos candidatos do PRB, que está aí com o Celso Russomano, com o senador Crivella deitando e rolando. É um partido que está crescendo muito. Não é porque é o partido no qual eu sou filiado, mas o PRB está ficando muito forte. Então, temos uma celeuma, uma polêmica envolvendo 2 deputados estaduais e um vereador que quer uma indicação para também ser deputado estadual. Eu acho que o Patrício tem direito, se elegeu a primeira vez, foi o mais votado, a segunda vez também, então ele agora tem direito. Eles vão ter que resolver isso. O Patrício está até ameaçando deixar o PSD, mas ele não pode deixar o PSD sob pena do PSD pedir uma cassação dele para que uma outra pessoa possa assumir e ser a titular. Meu caro Tiago, aproveitando a oportunidade aí da sua especialidade em Conurb, eu tenho muito orgulho de ter recebido muita informação tua sobre a Conurb, e aí com essas informações eu falava no rádio todos os dias, falava no jornal, falava na televisão, e o doutor Roberto Lepper acabou com a Conurb, principalmente quando ele deferiu a mim uma liminar, me devolvendo a carteira de habilitação que havia sido tomada das minhas mãos pela delegacia regional, de tantas multas que eu recebia pelas costas, deflagradas pelos agentes da Conurb. E aí o doutor Roberto Lepper analisou o meu mandado de segurança, pedindo a minha carteira de volta, ficou 20 dias investigando outras companhias mistas do resto do Brasil e acabou chegando à conclusão que as companhias mistas, inclusive a Conurb, não tinham legalidade para multar. E se não tinham legalidade para multar, as multas contra mim e todos os joinvilenses foram ilegais, e aí ele me deu a liminar. O mérito ainda não foi julgado, mas a liminar me devolveu a carteira de habilitação. Como é que você descobriu todas essas irregularidades da Conurb? Isso demorou tempo, né, Tiago? Bom, Beto, na verdade foi um ano de estudo sobre o tema Conurb, e para mim saber que a Conurb na época tinha essa ilegalidade também foi uma surpresa, porque toda a ideia inicial partiu acerca do estacionamento rotativo, que na época era feito por aquelas meninas que andavam de amarelo. Exatamente. Né, que eram funcionários particulares. Do estacionamento rotativo. Do estacionamento rotativo, pessoas seletistas, que não teria fé pública. E ao decorrer desse um ano de estudo, acabei chegando à conclusão que a Conurb também não detinha esse poder. Porque qual era o problema da Conurb? O que é a irregularidade da Conurb? Que na verdade, desde que houve a instituição do Estado, das regras para se conviver em sociedade, a ideia era que você doaria uma parcela da sua liberdade em prol do coletivo, da paz geral, do bem de todos. E esse bem coletivo era regido pelo Estado, e o Estado é detentor do poder de polícia administrativo e judiciário. O poder de polícia administrativo, ele corre sobre bens e sobre pessoas.
E o judiciário é o poder de polícia, que a gente tem aquele conceito na cabeça, que seria a polícia militar e a civil, que atua sobre as pessoas. Acerca do poder de polícia, por que ele não pode ser delegado? Porque ele é estritamente público. Como ele vem da vontade da coletividade, um particular não pode exercer a vontade dele em prol de todos. E esse era o problema da CONURB. Quando eu comecei a estudar a instituição que na época tinha delegado esse poder para o estacionamento rotativo de Joinville, Sim. que a CONURB tinha delegado esse poder na época era Cartão Jaraguá, se não me engano. Cartão Jaraguá. Cheguei a essa conclusão porque ela era uma sociedade de economia mista. E o nosso ordenamento jurídico entende a sociedade de economia mista como uma personalidade jurídica de direito privado, que é exclusivamente criada para exploração de atividade econômica ou para prestação de serviço, que até então a CONURB também fazia, que a CONURB na época cuidava de canteiro, de jardim. E também de talão de multa. Talão de multa também. Mas além das retribuições, O mais importante era que ela cuidava do talão das multas, isso era o mais importante. Pode continuar. Mas dentre todas elas, a gente tinha também a questão da fixação de placas regulamentadoras, sim, a pintura de faixas, né? Promoção de estudo, dentre outras coisas que na época a CONURB era responsável. E ela, como uma personalidade jurídica privada, ou seja, uma empresa particular, não poderia estar exercendo esse poder público, né, em prol de uma coletividade. Porque o que uma empresa privada visa, Gebaile? Visa o lucro, o crescimento do capital. Exatamente, certo? E era o que eles estavam visando. Então não teria como delegar esse tipo de poder, porque acabaria se tornando algo em benefício de uma determinada classe, que seria dos proprietários da CONURB na época, né? Apesar que era administrada pelo poder público, lógico, tinha uma mistura do capital privado. Não interessa, poderia ter só 0,0001 percentual de ação privada, já estava ilegal. Já estava ilegal. Por esse fato, sim, porque ela não tinha detentor desse poder, né? Mas foi justamente por conta disso, por ser uma empresa privada exercendo esse poder público. Ou seja, o poder de polícia ele pode ser delegado em certos casos, bem excepcionais, mas ele não pode ser delegado no caso de uma intervenção humana, porque o ser humano ele não é imparcial. O ser humano ele tem uma tendência à parcialidade. A parcialidade. Então, o que aconteceria com essa delegação do poder de polícia? De repente, para um radar. O radar está lá fixado, você passou acima de 60 por hora, se for a velocidade da via, você vai receber a sua multa. Passou a 59, não recebe a sua multa. O que é meio temeroso esperar da pessoa, do ser humano, porque pode levar em consideração a parte pessoal, de repente tendo algum problema com a pessoa, entendeu? E querer prejudicá-la. Então, que era o meu caso. Que era exatamente o meu caso. Né? Então, nesse caso, o poder de polícia não poderia ser delegado por essa circunstância da intervenção humana. Então, ocorreu o quê? Na época, todo aquele alarde na cidade, né? Até o Beto Gebaile foi aí o vencedor de algumas ações contra a CONURB, conseguiu a carteira de habilitação dele de volta, como ele acabou de falar. Fui processado por eles, ganhei a ação e agora estou processando os agentes. Certo. E nesse caso, na época, a Prefeitura de Joinville, como diz o Beto, na calada da noite, procurou uma solução para esse problema que era da CONURB, né? Fazendo o quê? Criando a CONURB uma autarquia, que seria uma empresa totalmente pública. Então, detentora desses tipos de poderes, né? Só que o ITRAN, que é essa autarquia pública, na parte dele dos funcionários, foram incorporados os ex-CONURBs, que eram da Sociedade de Economia Mista, que eles eram empregados públicos, a ITRAN para o cargo público, né? A diferença do empregado público é que ele é regido pela CLT, ele é seletista. Como qualquer pessoa que trabalha em qualquer empresa, seja Tupi, qualquer empresa privada, ele é seletista. Enquanto o funcionário público, ele é estatutário, ele tem um estatuto que rege quais são os direitos dele na relação de trabalho dele. E o que acontece com isso? Que essa mudança dos empregados na CONURB para um cargo público estabeleceriam novas obrigações, tanto para a administração pública quanto para eles mesmos. E também novas prerrogativas.
Então isso não teria uma legalidade. Exatamente. O que teria que acontecer é um novo concurso público específico para o preenchimento dessas vagas. Aqui eu volto a falar da acertada decisão do Dr. Roberto Lepper, que com o pedido do Ministério Público, uma medida liminar para que fosse realmente encerrada as atividades do ITRAN, ele nesse momento ponderou pela parcialidade e dizer que não adiantava também ele fechar as portas do ITRAN e deixar o trânsito de Joinville ao vento. E aí ele deu 30 dias para o ITRAN se adequar, e o ITRAN entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça, e até agora este recurso não foi, pelo menos pelo meu conhecimento, não foi ainda deferido ou indeferido. Então, se o Tribunal de Justiça deferir pelo fechamento do ITRAN, que está ilegal, aí o prefeito Udo Deller, que vai ser tema do nosso comentário no terceiro e último bloco, o prefeito Udo Deller terá que fechar o ITRAN, deixar o trânsito de Joinville sem orientação dos agentes municipais, que não orientam nada, bulhufas nenhuma, deixa na mão da Polícia Militar, abrir concurso público para que estes mesmos agentes possam se inscrever e tentarem serem aprovados, e aí sim eles estarão legais para poder exercer o exercício da multa. Certo ou errado, Thiago? Correto. Vamos aos comerciais? Vamos aos comerciais então, daqui a pouco a gente volta com a estrela do momento da política de Joinville, que você saberá quem é.